De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conhecer o veículo é obrigação de todo condutor e de todo proprietário. Lá nas regras gerais de circulação e conduta, nós temos o artigo que fala o seguinte: antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor tem que certificar-se que o veículo está em boas condições de funcionamento e que todos os equipamentos estão funcionando corretamente. E no licenciamento dos veículos, o Código de Trânsito, ele fala que o proprietário ele é responsável por todas as formalidades e exigências para que o veículo possa circular na via pública. Então, de forma implícita, o proprietário é responsável pela manutenção e conservação do veículo e o condutor ele é responsável por verificar se esse veículo tem condições de transitar com segurança ou não e se todos os equipamentos obrigatórios estão funcionando ou não no veículo. Coisas simples como verificar o fluido do radiador, fluido de freios, calibrar pneus, fazer o alinhamento e balanceamento, verificar o nível do óleo do motor e outras situações que vão variar de veículo para veículo, são itens básicos que todo condutor e todo proprietário devem conhecer e que varia de veículo para veículo. A gente começa no conhecimento do veículo falando sobre o painel de instrumentos. Cada veículo ele vai ter um painel e esse painel ele vai trazer informações sobre principais itens de funcionamento, uso de equipamentos, inclusive avarias no veículo. E como eu já tinha falado, cada veículo vai ter um painel diferente. Temos aqui alguns exemplos de painéis, né? Nós temos no painel de instrumentos, o próprio nome já fala, né? Painel de instrumentos. Nós temos os principais instrumentos de um painel que traz indicadores que podem ser marcadores digitais ou lâmpadas espiãs ou lâmpadas piloto, que são símbolos padronizados que vão indicar algo no veículo que está em funcionamento, alerta de equipamento que está acionado ou possível avaria. Equipamento que é obrigatório e indispensável no painel de um veículo: velocímetro. Velocímetro indica a velocidade desenvolvida ou de deslocamento do veículo. Todo painel de todo veículo automotor é obrigado a ter. O odômetro, ele indica a quilometragem percorrida pelo veículo. Eu sei, como exemplo, que o meu veículo está com 200 mil quilômetros rodados, porque o odômetro ele me indica. O amperímetro, que ele geralmente ele é substituído por esse símbolo aqui, ó, da bateria, ele vai acender quando tiver problemas no alternador, problemas com a bateria do veículo. O termômetro, ele vai ser este símbolo que ele vai acender de cor vermelha quando tiver problema com a temperatura do motor do veículo. Este termômetro, ele vai acender, como eu já havia falado, indicando que tem problemas no alternador ou problemas com temperatura do motor. Quais podem ser esses problemas? Podem ser falta do fluido, falta de água, pode ser um probleminha numa peça chamada válvula termostática que está travada, pode ser outro probleminha chamada de bomba d'água que não está funcionando,
Ou um outro problema que é o ventilador que não está funcionando corretamente. Mas já já nós vamos falar desse sistema e vocês vão conseguir entender melhor. O manômetro, ele é substituído por esse marcadorzinho aqui, ó. Indica a pressão do óleo do motor. Quando esse galãozinho com a gotinha, ele acende no painel, ele pode indicar falta de óleo no motor ou a pressão do óleo está baixa. Na maioria das vezes é o óleo que está baixo, então precisa fazer ou a troca, a substituição, ou precisa trocar, ou precisa completar o óleo do motor. E o tacômetro ou conta-giros, ele é um marcador, assim como o velocímetro, que ele indica a rotação do motor por minuto. Ele indica quantas vezes por minuto que o motor gira. Com o motor desligado, se eu pisar no acelerador, o veículo vai acelerar e esse marcador ele vai marcar quantas rotações por minuto que o motor vai girar. Diferente do velocímetro, que ele vai marcar a velocidade com o veículo em movimento. Entenderam a diferença? Farley, mas e esses outros aí? Este aqui, ó, que eu estou fazendo um risco aqui de amarelo, ele vai acender também de cor vermelha. Este símbolo é do freio de estacionamento. Quando eu puxo o freio do estacionamento, esse símbolo deve acender no painel. Soltei o freio de estacionamento, que é chamado popularmente de freio de mão, ele vai desligar. Esse símbolo aqui, ó, ele geralmente acende de cor amarelo, farol baixo. Este símbolo do lado, ele acende de cor azul, farol alto. Este símbolozinho aqui é a luz indicadora de direção, a famosa seta, que vai acender de cor verde. Esse aqui, ele vai acender de cor amarelo também, é o marcador do combustível. Ele vai acender ou essa bombinha ou uma bolinha amarela, alertando que está tendo problemas, que o combustível está chegando na reserva. E essa luzinha aqui, ó, que é a chamada luz do motor, ela vai acender indicando que tem problemas com a injeção eletrônica. Farley, tem outros? Tem várias outras que vão variar de veículo para veículo. Olha só que interessante aqui, ó. Eu tenho um painel de um veículo, nesse caso aqui é do Ford New Fiesta. Esse painel, ele tem luzes vermelhas, luzes amarelas. A chave de ignição, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Geralmente ela funciona assim, ó. 0 onde eu tiro a chave. 1 onde eu ligo o primeiro estágio onde funciona o rádio. 2 onde eu ligo o painel de instrumentos. E 3 onde eu dou partida no motor. Pode variar? Pode. Mas geralmente é 0, 1, 2 e 3. No caso da moto, o 3 é o botãozinho de partida elétrica. Quando a chave está no 0, eu consigo retirar a chave. Quando a chave está em 1, vai acender alguns instrumentos do painel. Quando a chave está em 2, vai acender o painel de instrumentos igual está aqui, inclusive luzes vermelhas, como do termômetro e do amperímetro, do manômetro, que é o galãozinho, pressão do óleo do motor. Quando eu dou partida no motor do veículo, todas as luzes vermelhas devem apagar, com exceção daquelas luzes vermelhas que dependem da ação minha, como por exemplo,
soltar o freio de estacionamento, colocar o cinto, fechar uma porta. Essas luzes aí, elas permanecerão acesas. Nesse caso aqui, ó, da luz do amperímetro não, gente, desculpa, do manômetro, que é o galãozinho, falta de óleo no motor, e do termômetro, que é o da temperatura, se permanecerem acesas, isso indica que está tendo problema. Então eu preciso desligar o motor do veículo e verificar qual que é o problema. Certo? Aqui eu tenho outro painel do Ford Fiesta mais antigo, e ele tem luzes verdes, azul, vermelhas e amarelas. Aqui é o painel do famoso Fiat Mobi, o carro que vocês vão utilizar para fazer aulas práticas aqui na autoescola. E aqui eu tenho o painel da Honda Bis, para quem vai tirar a carteira de moto como exemplo. Esse é o painel da nova Honda Bis. Olha a diferença. E o painel da YBR Factor. Eu tenho aqui marcador de marcha, eu tenho o velocímetro km/h. Olha o desenho aqui, ó, do galãozinho, marcador de combustível. Tenho a luz de neutro, que indica que ela está no ponto morto. Tem uma luz de termômetro, a luz do motor, a canetinha está falhando, a luz de farol alto, e aqui, ó, a moto está desligada, aqui eu tenho o tacômetro ou conta-giros. Fale, mas eu tenho que saber isso tudo de todos os painéis? Não, vocês precisam saber do veículo que vocês vão conduzir. Vocês não precisam saber de todos os painéis, mas vocês precisam saber, para a questão da prova, que manômetro significa pressão do óleo do motor, amperímetro significa problemas no alternador ou carga da bateria, quando ele acende no painel. O amperímetro é aquele que você mostrou do bem? O amperímetro é esse aqui, ó. O amperímetro, deixa eu voltar aqui, esse da bateriazinha aqui, ó. Esse que eu acabei de fazer um asterisco aqui do lado. É o desenho da bateria. Entendeu? Tranquilo até aí? Ótimo. Então, esses são os instrumentos que podem cair na prova de vocês. Velocímetro, que mede a velocidade, odômetro, que indica a quilometragem percorrida, amperímetro, que indica problemas no alternador ou carga da bateria, termômetro, que marca a temperatura do motor e indica problemas na temperatura do motor, manômetro, que indica a pressão do óleo do motor, e tacômetro ou conta-giros, que mede a rotação do motor por minuto ou RPM. Tranquilo até aí? Agora nós vamos falar sobre o motor. O motor do veículo, ele é a fonte de energia do veículo. Ele é chamado de máquina térmica, combustão interna ou motor de explosão. Ele é a fonte de energia do veículo, como eu havia falado, e ele é capaz de transformar energia calorífica, ou seja, energia gerada da queima do combustível, em energia mecânica que vai fazer o veículo movimentar. Motor, pessoal, é qualquer máquina capaz de transformar uma energia qualquer em energia mecânica. Esse é o conceito de motor. As motos que têm partida elétrica, elas têm o chamado circuito de partida. Então nós temos o motor principal, que é o motor de combustão interna, motor de explosão ou motor térmico, que são os motores convencionais hoje.
E temos diversos motores elétricos em um veículo. Um dos motores elétricos é o chamado motor de partida ou motor de arranque, que quando eu giro a chave, no caso da moto, e aperto o botãozinho, ela faz um barulhinho e o motor pega. Nós temos a energia inicial que vem do motor elétrico, que faz o motor principal pegar. Então a energia inicial capaz de colocar o motor em funcionamento é fornecida pelo motor de arranque. Temos duas possíveis questões de prova. A energia mecânica capaz de movimentar o veículo é fornecida pelo motor. A energia inicial capaz de colocar o motor em funcionamento é fornecida pelo motor de arranque, que é o circuito de partida. Por mais que aqui tenha o desenho de um motor é um pouquinho difícil, né? Mas ainda assim nós podemos encontrar em pleno ano de 2024. Apesar da gente ter aqui o desenho de um motor de um automóvel e um motor de 4 cilindros, o funcionamento do motor ele é o mesmo para se é moto, se é carro, se é 2, se é 3, se é 4. O funcionamento é o mesmo, tá? Independente da quantidade de cilindros. Esse motor, ele divide em 3 grandes partes. A parte de cima, nós chamamos de cabeçote ou tampão. O cabeçote é a parte de cima que, inclusive, eu consigo ver quando eu abro o capô do veículo. O cabeçote, pessoal, é a primeira grande parte do motor. A parte do meio, que é o corpo do motor, chamamos de bloco do motor ou bloco dos cilindros. E a parte de baixo chama-se de cárter. A função do cárter é única e exclusiva armazenar óleo. Para que esse motor não vaze óleo, porque ele trabalha água e óleo dentro dele sob pressão, nós temos essa pecinha aqui chamada de junta de vedação. Já ouviram a expressão "o carro queimou a junta do cabeçote"? É uma expressão que nenhum dono de veículo quer ouvir, porque quando ela queima, passa água para onde deveria ter óleo e óleo passa para onde deveria ter água, vira uma bagunça no motor e danifica várias peças. É um problema dos graves. Tem hora que tem que retificar o motor praticamente todo, dependendo da situação. Então essa junta, ela veda o motor, impedindo o vazamento de água e óleo que trabalham sob pressão dentro do motor. Dentro do cilindro trabalha pistão, que é essa pecinha aqui, biela, que é esse eixozinho, árvore de manivelas ou eixo virabrequim, que liga na biela, e na ponta da árvore de manivelas nós temos o volante do motor. Na parte de cima, no cabeçote, nós temos uma pecinha chamada de válvula. Essa válvula, uma delas abre para entrar ar e combustível e outra delas abre para poder sair a fumaça gerada pela queima do combustível. E além disso, eu tenho um eixo que comanda a abertura e o fechamento dessas válvulas dentro do motor. Aqui está a válvula, ó. Uma válvula de admissão e uma válvula de escapamento. Já já vocês vão entender nos 4 tempos do motor. O volante do motor é essa engrenagem redonda aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o eixo virabrequim, que é como se fosse um eixo. Só que ele é um eixo que ele funciona dessa forma, ó. Ele parece um tanto de manivela. Ora essa manivela está para cima, ora essa manivela está para baixo.
para fazer com que o pistão suba e desça junto com as bielas e fazer o movimento delas e assim transformar a energia calorífica em energia mecânica. Como assim, Farley? Esse é o bloco do motor, ou bloco dos cilindros. Então ele tem aqui os 4 cilindros. 1, 2, 3, 4, certo? Então eu tenho o conjunto do eixo virabrequim ou árvore de manivelas, junto com as bielas e os pistões. Então são 4 bielas e 4 pistões. O volante do motor, que é essa engrenagem redonda que fica no canto. Esse aí é o cabeçote. O cabeçote é a parte de cima do motor e é onde ficam as válvulas e o eixo que comanda a abertura e o fechamento da válvula. Esse é o eixo que comanda quando a válvula deve abrir e quando fechar. A junta de vedação, vocês estão vendo essa corrente aí? Essa corrente que pega de baixo a cima, no lugar dela, na maioria dos veículos, tem a chamada correia dentada. Já ouviram falar da expressão carro quebrou a correia dentada? É outra expressão que dono de veículo nenhum quer ter. Quer ouvir, na verdade. Quando essa correia dentada quebra, o motor perde o sincronismo de funcionamento. Então a parte de baixo ela não funciona junto com a parte de cima e isso traz um prejuízo enorme, principalmente se o proprietário continuar insistindo em dar partida no motor. Passar um pouquinho para frente. Esse é o cárter. A função dele, única e exclusiva, é armazenar o óleo do motor. E aqui eu tenho o funcionamento do motor propriamente dito. Então eu tenho aí as peças móveis. Tenho o eixo, o volante do motor, eixo virabrequim, pistões, bielas, válvulas e eixo comando de válvulas. Esse motor, pessoal, ele trabalha em um ciclo de funcionamento chamado de 4 tempos. Cada tempo que o pistão sobe e desce, ele está em um tempo diferente. Quais que são esses tempos? Nós vamos ver aqui agora nessa apresentação. O primeiro tempo chama-se admissão. A válvula de admissão ela abre e aqui dentro entra-se ar e combustível. O pistão ele está descendo e quando ele desce completamente, essa mistura de ar e combustível ela entra na chamada câmara de explosão, que é dentro do cilindro. Quando o pistão desce completamente, puxado pela biela e pelo virabrequim, a válvula de admissão ela fecha. Então aqui a válvula ela ficou fechada e essa mistura gasosa de ar e combustível ela ficou fechada, ficou vedada aqui, ficou comprimida. O pistão agora começa a subir comprimindo essa mistura gasosa. Todo gás sob pressão ele tende a liberar calor. Então, o pistão subindo, ele vai comprimir essa mistura gasosa de ar e de combustível, porém,
por mais que a temperatura fique extremamente alta, o ar e o combustível que está aqui dentro, ele não vai inflamar automaticamente. Porque a gasolina e o etanol têm uma propriedade chamada octanagem. A octanagem não permite que o combustível se autoinflame. Como o combustível não autoinflama, não pega fogo automaticamente, precisa-se de uma faísca elétrica. Porque para que se tenha o chamado triângulo de fogo, precisa do oxigênio, de um combustível que já tem, o ar também já tem, e precisa de uma faísca. Nesse caso, a faísca elétrica vai ser fornecida pelo veículo, pelo chamado sistema elétrico. É aí que entra em funcionamento o terceiro tempo. Essa mistura gasosa, ela está comprimida aqui dentro. O pistão ele começa a descer, porém, quando ele começa a descer, essa pecinha aqui no meio, chamada de vela de ignição, ela recebe uma energia elétrica, que cria uma faísca. Na casa suas tem fogão com acendimento automático, não tem? A gente liga a chama que a gente quer acender, aperta o botãozinho, cria uma faísquinha elétrica lá do lado e pega fogo na chama, não é? A mesma coisa acontece. Criou a faísca, bum, pegou fogo. A explosão é tão forte, que o pistão ele é empurrado a uma força enorme para baixo. E o pistão empurra a biela empurra o eixo virabrequim, e o eixo virabrequim faz o volante do motor movimentar. E assim transforma a energia calorífica em energia mecânica capaz de movimentar o veículo. Esse é o terceiro tempo. E o quarto tempo, o que acontece? A fumaça gerada da queima do combustível, ela é expulsa pela válvula de escapamento ou de exaustão. Então, voltando lá ao vídeo, temos aqui os tempos do motor. Admissão, compressão, explosão, escapamento. Admissão, compressão, explosão, escapamento. Admissão, compressão, explosão, escapamento. Admissão, compressão, explosão, escapamento. E cada cilindro vai estar em um tempo diferente. Dessa forma que a gente coloca combustível no tanque e que a gente dá a partida e o motor do veículo transforma a queima do combustível em energia mecânica que vai movimentar o veículo. E na ponta do eixo virabrequim eu tenho aquela engrenagem redonda lá que é o volante do motor. E do volante do motor a força é levada até as rodas. Quais os cuidados que eu tenho que ter com o motor do veículo? Verificar com frequência o nível do óleo, estado das correias, limpar e trocar, substituir, repor filtros, verificar o nível do fluido do radiador e fazer a limpeza, e verificar o estado de conservação de mangueiras e de cabos elétricos. Eu sempre vou fazer essa verificação para manter a vida útil do meu motor mais longa possível. Se eu faço a troca de óleo do motor do meu veículo de acordo com o recomendado pelo fabricante, esse motor ele vai ter uma vida longa, uma vida útil mais longa. Se eu deixo de trocar o óleo ou se eu troco de qualquer forma, eu vou causar danos ao motor que podem ser irreparáveis ou irreversíveis. Dependendo da situação, eu tenho até que trocar o motor do veículo, porque nem retífica vai dar. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra os sistemas que vão trabalhar diretamente dentro do motor, para que esse motor possa funcionar.
Então eu tenho o sistema de alimentação, que vai fornecer ar e combustível para o motor pegar fogo. Temos um sistema elétrico, que vai fornecer energia para o combustível pegar fogo, vai dar partida no motor do veículo, vai fornecer energia para carregar a bateria e vai fornecer energia para todos os componentes elétricos do veículo. Temos um sistema de lubrificação, que vai manter o mínimo de desgaste possível entre as peças móveis do motor e vai ajudar a diminuir parte do calor gerado pela queima do combustível. E ainda tem o sistema de arrefecimento ou refrigeração, que vai ser responsável por manter a temperatura ideal do motor através da circulação de ar ou de água. Então esses 4 sistemas, eles trabalham diretamente para que o motor possa funcionar adequadamente. E é o que nós vamos falar, né, agora, nessa próxima aula. O primeiro sistema que a gente fala, então, é o sistema de alimentação. O sistema de alimentação vai fornecer ar e combustível para ser queimado dentro do motor. E nós temos 2 tipos de sistema de alimentação. O sistema mais antigo, que é composto pelo carburador. Esse carburador nos automóveis ele ficou até o ano de 1997. Em 1998 ele foi substituído pela injeção eletrônica. E nas motos, inclusive, nós encontramos até hoje moto com carburador. Dependendo do fabricante, a gente pode encontrar moto com carburador ainda hoje. E de 98 para cá nós temos a injeção eletrônica. A injeção eletrônica substituiu o antigo carburador com o objetivo de dar mais autonomia e dar mais economia de combustível para os veículos. O carburador, pessoal, pelo fato de ser um sistema antigo, ele é um sistema todo mecânico. Então o combustível ele sai do tanque, ele é sugado, no meio do caminho ele passa por um filtro de combustível. Temos uma pergunta óbvia para responder. Qual que é a função do filtro de combustível? Filtrar combustível. Do filtro, ele passa para a bomba de combustível. Essa bomba de combustível é uma bomba mecânica. Quanto mais rotação do motor tem, mais essa bomba trabalha e mais combustível ela puxa. Da bomba de combustível vai diretamente para o carburador. E do carburador nós temos a entrada de ar do motor e temos a entrada de combustível que vai ser misturada dentro desse carburador para ser queimado dentro do motor. Aqui eu tenho um exemplo de um carburador. Aqui em cima eu tenho uma peça chamada de filtro de ar. Esse filtro de ar, por vários anos, ele pareceu uma frigideira. Então, o filtro de ar, qual que é a função dele? Filtrar o ar que vai ser queimado dentro da câmara de explosão. Então, aqui eu tenho a entrada de ar. Aqui do lado eu tenho a entrada de combustível. E esse combustível, ele entra e ele passa por várias tubulações para ser pulverizado e misturado dentro do carburador junto com o ar. Qual que é a função do carburador? Misturar ar e combustível para ser queimado dentro do motor. Porém, o carburador, pelo fato de ser um sistema mecânico e um sistema antigo, ele sempre teve as suas dificuldades. Primeira dificuldade é que para pegar de manhã era um Deus nos acuda, era um sacrifício. Você tinha que puxar o afogador. Quando a gente fala de afogador, o próprio nome fala, vai jogar mais combustível para afogar o motor
vai jogar mais combustível para a mistura ter mais combustível, obviamente, e o motor começar a pegar. Então, gastava-se mais combustível. Segundo, tinha que fazer o motor do veículo esquentar. Você tinha que, ao dar a partida, ficar acelerando até que o motor atingisse a temperatura ideal, e aí sim o motor do veículo ficava com a aceleração estável e conseguia manter funcionando de forma correta. Esse carburador ele entupia, esse carburador ele sujava, esse carburador ele desregulava com facilidade. E além disso, ele tinha a mistura pobre. O que é a mistura pobre? Menos combustível do que o suficiente para funcionar. Então o carro começava a falhar, porque faltava combustível. A mistura ótima ou ideal era a mistura exata de ar e de combustível para o motor funcionar de forma correta. Isso aqui, era uma dificuldade para o proprietário conseguir manter essa mistura ótima ou mistura ideal. E a mistura rica é o excesso de combustível. Tinha mais combustível do que o ideal ou necessário para o motor funcionar, então gastava combustível sem necessidade. Em ambos os casos, o condutor, o proprietário, tinha prejuízo. Então, na década de 90, com o desenvolvimento da indústria automobilística, eles trouxeram para o Brasil a injeção eletrônica. A injeção eletrônica, ela veio para substituir esse antigo carburador e para dar uma melhorada boa na indústria automobilística. Olha que interessante. A bomba de combustível, que ela era mecânica, agora ela passou a ser elétrica. Então a bomba já fica dentro do tanque de combustível. A bomba joga somente o suficiente para o motor, para o que o motor precisa. O filtro de combustível passou a ser no meio do caminho, e do filtro passa para a central da injeção eletrônica, que joga para um bico injetor. O bico injetor nada mais é do que um pulverizador. O objetivo desse bico injetor é pulverizar a quantidade exata de combustível. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem didática da injeção eletrônica. Então eu tenho aqui a bomba de combustível, o combustível saía da bomba, empurrada pela bomba, passava no filtro e do filtro chegava na central da injeção eletrônica, que era jogada e pulverizada para ser queimada dentro do motor. Aqui eu tenho o filtro de ar. O filtro de ar ele jogava o ar que era misturado com o combustível para ser queimado dentro do motor. Lembra da mistura rica e mistura pobre? A mistura rica e pobre ela continua existindo, porém ela tem uma peça aqui na saída do escapamento chamada de sonda lambda. A sonda lambda é um sensor de oxigênio que ela mede a quantidade de oxigênio que está saindo da fumaça gerada da queima do combustível e manda essa informação para a central da injeção eletrônica. Aqui está a central da injeção eletrônica. Para que a injeção eletrônica consiga manter equilibrada a quantidade exata de ar e combustível e manter uma mistura ótima. Então, se desregulou, automaticamente ela vai regular. Olha que coisa fantástica, que coisa interessante. Enquanto o carburador desregulava e tinha que ir lá e fazer a regulagem manualmente, a injeção eletrônica já fazia isso tudo de forma automática. Por isso que a injeção eletrônica, ela dá mais autonomia, ela dá mais economia no consumo de combustível e ela polui menos.
Porque o combustível, quando ele queima na quantidade exata, na proporção certa, a poluição gerada é sempre menor. No tanque de combustível foi instaurado, ou melhor, instalado, uma peça chamada de canister. O canister, ele é uma peça que ele absorve o vapor do combustível. Esse vapor de combustível que era liberado na atmosfera, ele é filtrado e ele é jogado para ser queimado dentro do motor. Esse vapor de combustível, quando filtrado, ele polui menos, quando queimado na verdade, ele polui menos do que se ele for liberado no meio ambiente. Olha que coisa bacana. Então, junto com a injeção eletrônica, nós tivemos outras inovações tecnológicas que ajudam a diminuir a poluição. Quais os cuidados que eu tenho que ter com esse sistema de alimentação? O primeiro cuidado é abastecer em postos de combustíveis de confiança. Eu não sei se vocês sabem, mas a gasolina brasileira, ela é uma das gasolinas mais puras que existe no mercado, quando sai da refinaria. A gasolina brasileira, quando sai das refinarias, é uma das gasolinas melhores que existem no mercado. O problema é no trajeto entre a refinaria e o consumidor final, os postos de combustível, que aí ela é adulterada com tanto de porcaria. Então a primeira dica é abastecer em postos de confiança, que são difíceis de encontrar hoje. Substituir os filtros quando necessário. Quais filtros que tem no sistema de alimentação? Filtro de combustível e filtro de ar. Limpar quando necessário. Tem veículos que dá para fazer a limpeza do filtro, tem veículo que tem que substituir o filtro. E fazer as manutenções em oficinas especializadas. Dependendo da manutenção que tiver que fazer, você tem que procurar uma oficina especializada para verificar qual que é o problema e resolver. Entendido? Temos agora o sistema elétrico. E o sistema elétrico ele divide em 4 circuitos: partida, recarga, ignição e iluminação. O primeiro sistema que a gente fala é o de partida. Ele vai fazer com que o motor principal inicie um funcionamento, ou seja, dê partida. Então, a energia sai da bateria, passa pela chave de ignição e vai até o motor de arranque. Tem um videozinho que vai mostrar claramente como que funciona. Quando a gente dá partida, eu tenho um motor elétrico. Esse motor elétrico, ele faz com que uma engrenagem, ela ligue no volante do motor, como está mostrando aí, ó. Essa engrenagem, ela ligou no volante do motor. Ela é um pouquinho mais, nesse caso aí eu mostro de forma mais detalhada. A engrenagem ligou no volante do motor, ela faz o motor girar, o volante do motor gira. Um dos pistões chega no terceiro tempo, bum, explode. O outro chega no terceiro tempo, bum, explode. E aí começa a funcionar o motor. É assim que funciona o sistema de partida. Quando eu solto a chave, o motor de arranque ele volta de novo para a sua posição natural. A engrenagem desliga. É assim que funciona a partida do carro ou da moto. Então o circuito de partida ele funciona dessa forma. Quando eu dou partida no motor, a energia chega no motor de arranque, o motor de arranque liga no volante do motor, faz o volante do motor girar, um dos pistões chega no terceiro tempo, começa o ciclo de funcionamento, que é o ciclo Otto, e o motor pega. Agora tem o circuito de recarga. O circuito de recarga, ele vai manter a bateria carregada e manter energia para todos os componentes elétricos do veículo. Eu tenho como
Peças desse sistema de recarga, uma peça chamada de alternador ou dínamo. Dínamo é uma peça bem antiga, de veículos antigos. De 99 para cá, todos os veículos já têm alternador. Vamos pensar o alternador como gerador de energia? O motor do veículo está girando, essa peça ela é um gerador de energia. Quando ela gira, ela gera energia que carrega a bateria e carrega energia e gera energia para todos os componentes do veículo. A função do circuito de recarga é carregar a bateria e manter os componentes funcionando. Temos o circuito de ignição, responsável por fornecer a energia no tempo necessário para criar a faísca ou centelha elétrica que faz a misturar combustível pegar fogo ou inflama a misturar combustível. Como que funciona essa faísca ou centelha elétrica? Aqui eu tenho uma imagem didática. A energia, ela sai da bateria. Toda energia, ela sai da bateria. O alternador, ela manda energia para a bateria e da bateria é distribuída para os demais componentes do veículo. Essa energia, pessoal, ela é uma energia de baixa tensão. Então ela sai, passa pela chave de ignição e chega até uma peça chamada bobina. A bobina é um transformador de energia. O que é um transformador de energia? É uma peça que transforma a energia de baixa para alta tensão ou vice-versa. Vamos pegar como exemplo o nosso carregador de celular. A gente espeta na tomada que é 110, na outra ponta sai 5 volts para carregar o telefone. O carregador transformou de 110 para 5, de alta para baixa tensão. Aqui faz o contrário. A energia que é de baixa tensão, ela sai de alta tensão. Essa energia de alta tensão, ela chega até uma peça chamada de distribuidor. O distribuidor, o próprio nome já fala, ela distribui no tempo certo a energia para cada vela de ignição, para que essa vela crie a faísca ou centelha elétrica naquele tempo, naquele exato momento, para que o combustível pegue fogo. Por isso que é um sistema extremamente confiável e extremamente sincronizado. Tem que ser naquele exato momento. Então o distribuidor, ele chegou aqui, mandou a energia para aquela vela. Chegou na outra, mandou energia para outra vela. E para outra, e assim sucessivamente. Então fazem parte do circuito de ignição a bateria, bobina, que transforma energia de baixa para alta tensão, distribuidor, que é a peça que distribui a energia no tempo certo para a vela, através dos cabos de vela, e vela de ignição que cria a faísca elétrica. Ok? Hoje nos nossos veículos, nós temos não somente as luzes como sistema de iluminação, não temos somente limpador de para-brisas, não temos somente lavador de para-brisa, vidro elétrico ou coisas básicas. Nós temos vários outros itens que são elétricos e que garantem o nosso conforto. Tudo isso graças ao circuito de iluminação, que é responsável por fornecer energia para luzes e equipamentos do veículo. Então, essa é a função do circuito de iluminação. É chamado de iluminação porque inicialmente era só para fornecer energia para as luzes do veículo, como ocorre, por exemplo, nas motos. As motos, o circuito de iluminação é só para luz. Nos automóveis, nós temos aí um circuito de iluminação que tem outras funções. Cuidados com o sistema elétrico. Nós precisamos evitar manter equipamentos elétricos ligados por muito tempo.
com o motor desligado, porque isso descarrega a bateria, principalmente quando a gente está com luzes do veículo ligado. Farol. Farol é o grande vilão da bateria. Farol, se você deixar o farol ligado por meia hora, descarrega a bateria do veículo. Evitar fazer o veículo pegar no tranco. Já já nós vamos falar o que é pegar no tranco. Verificar com frequência o funcionamento de luzes e equipamentos elétricos obrigatórios do veículo, para evitar um acidente, um risco de acidente ou o mínimo que pode acontecer, que é uma infração de trânsito. Todo carro da Ford, para ser mais específico, os Fiestas, eles têm defeitos crônicos na iluminação. A lâmpada para de funcionar do nada, ela não queima. Aí tem hora que você vai lá dar um tapinha e volta a funcionar. Então tem hora que a gente precisa ficar de olho no modelo do veículo da gente, justamente para esses pequenos defeitos crônicos. Tem hora que eu olho agora, a luz de freio do Fiesta meu está funcionando normalmente. Daqui 20 minutos que eu piso no freio, aí eu peço minha esposa, por exemplo, para olhar, já não está funcionando. Você vai lá, chega e dá um tapinha, ela volta a funcionar. E isso é um problema crônico. Todo Fiesta modelo Rocan tem esse problema. Meu irmão tem um Fiesta do mesmo ano, tem o mesmo problema. Eu tenho um amigo com Fiesta 2008, tem o mesmo problema. Você limpa, passa produto, tenta deixar mais apertado o conector e sempre dá esse mesmo defeito. É uma coisa impressionante. Sistema de lubrificação. É o sistema responsável por lubrificar as peças, diminuir o atrito entre essas peças, em primeiro lugar, e em segundo lugar, diminuir parte do calor gerado pela queima do combustível. Como que funciona esse sistema de lubrificação? O óleo sai do cárter através de uma pecinha chamada pescador, passa pela bomba de óleo que impulsiona o óleo é filtrado no filtro e do filtro ele passa através de tubulações para lubrificar todas as peças que compõem o motor. Então, a circulação do óleo faz com que diminua o atrito entre as peças móveis e fixas e também ajuda a diminuir o calor gerado pela queima do combustível dentro do motor. Simples assim. Olha só para lá. E os cuidados com o sistema de lubrificação são muito básicos. Usar o óleo recomendado pelo fabricante. Quer dizer que tem que ser a marca do fabricante? Não, mas tem que ser a numeração ou viscosidade do fabricante. Verificar o nível do óleo com frequência. Trocar o óleo e o filtro de óleo de acordo com o recomendado pelo manual do fabricante. Não permitir que tenha vazamentos de óleo, porque isso aí pode virar um problema maior. E toda vez que ligar o veículo com o motor frio, evitar acelerações bruscas com esse motor frio, porque o óleo ele vai estar todo lá no cárter. Até que esse óleo suba e comece a fazer a lubrificação, se você acelera bruscamente, você causa o desgaste prematuro no motor. Por isso que nós temos que evitar acelerações bruscas com o motor frio, ao ligar o motor do veículo depois de um tempo que ele ficou imobilizado. E o último sistema que trabalha diretamente dentro do motor é o sistema de arrefecimento ou refrigeração. Ele vai controlar a temperatura do motor através da circulação de água, que é o mais comum nos veículos de 4 ou mais rodas, e de ar, que é o mais comum nas motos. Então nós temos como peças que compõem o sistema de arrefecimento ou refrigeração a ar o radiador. O radiador ele parece uma colmeia.
ele armazena e resfria a água. Eu tenho as mangueiras que vão passar a água do radiador para o motor e vice-versa. Eu tenho uma peça chamada bomba d'água, que ela vai impulsionar a água pelo motor. Tem uma peça chamada de ventoinha, que é um ventilador que vai forçar a passagem do ar pelo radiador, provocando o resfriamento da água. E tem a válvula termostática, que é uma peça que ela vai abrir quando a temperatura do motor estiver alta, permitindo que a água quente vá do motor para o radiador, e ela vai fechar quando a temperatura abaixar. Como que funciona o sistema de arrefecimento ou refrigeração? Aí, nós temos a água que vai para o radiador. Do radiador ele passa pela bomba d'água. Da bomba d'água passa pelas tubulações internas que vão provocar o resfriamento. Quando o motor liga, a bomba d'água faz com que a água circule por dentro do motor todinho. Quando essa água começa a esquentar, nós temos uma peça chamada válvula termostática, e essa válvula termostática, ela chegou numa certa temperatura, ela abre, e a água quente que está no motor vai para o radiador. Esse é o lugar da válvula termostática. Quando a temperatura aumenta, essa válvula termostática abre e a água quente que está no motor vai para o radiador, e a água do radiador vai para o motor mais fria, provocando a diminuição da temperatura. Aí, ó, a bomba d'água funcionando. Olha lá, a válvula termostática vai abrir. Cinco horas depois. Aí, ó, ela abriu, tá vendo? A água quente que está no motor vai para o radiador. E a água que está no radiador fria, ela vai para o motor. E o ventilador ele força a passagem da água entre o motor e o radiador, provocando o resfriamento da água. Cuidados que nós temos que ter com o sistema de refrigeração: verificar o nível do fluido do radiador, evitar acelerações bruscas quando o motor estiver frio, motor quente, não abrir tampa do radiador do reservatório, porque você pode ter queimaduras inclusive de segundo grau, usar os aditivos antiferrugem para prolongar a vida útil do sistema, e no caso de veículos que são refrigerados a ar, não ficar com o motor ligado e parado ao mesmo tempo por muito tempo, porque as motos, que são esses veículos que são refrigerados a ar, eles resfriam quando eles estão em movimento, e o vento bate sobre o motor, o vento. Se eu chego e imobilizo o veículo, não tem vento batendo no motor o suficiente. Nesse sentido, o motor vai superaquecer sem necessidade. Ok?
Agora nós temos o sistema de transmissão. O sistema de transmissão, ele é responsável por transmitir a força do motor até as rodas. Lembra lá que eu falei com vocês do volante do motor? Que é a engrenagem que fica do lado de fora do motor. A partir dali nós temos o sistema de transmissão. Dali nós temos uma peça chamada de embreagem. A embreagem, ela não é somente o pedal ou a manete que a gente pisa ou aperta na hora de conduzir o veículo para ele parar ou para trocar de marchas. A embreagem é uma engrenagem que liga e desliga a força que é levada até as rodas. Da embreagem, nós temos a caixa de câmbio ou caixa de marcha, e o objetivo da caixa de câmbio ou caixa de marcha é aumentar ou diminuir a força ou a velocidade do motor. Da caixa de marcha, se esse veículo tem tração traseira, nós vamos ter a árvore de transmissão ou eixo cardan, que vai ligar a caixa de câmbio ao chamado diferencial. O diferencial, por sua vez, ele é um dispositivo que transmite forças diferentes para cada roda, permitindo que o veículo possa fazer conversões. Do diferencial eu tenho o chamado semi-eixo ou semi-árvore, que liga do diferencial até a roda. E se o veículo for tração dianteira, eu tenho a chamada junta homocinética, que é uma pecinha que permite que a roda vire e continue girando. Na parte de transmissão, nós temos a roda ou eixo motriz, que é a roda que recebe a força do motor. No caso dos carros, a roda ou eixo motriz é a dianteira. No caso das motos, o eixo motriz é o traseiro. Aqui nós temos o câmbio automático, sonho de consumo de todo aluno de autoescola. Essa é a realidade, o câmbio automático, câmbio manual. Aqui eu tenho o exemplo do conjunto de embreagem, disco, colar e platô. A embreagem é esse disco. Aqui eu tenho o diferencial, que é a peça que leva a força do motor, que faz com que as rodas girem com velocidades diferentes. Aqui eu tenho o veículo com transmissão nas 4 rodas. Veículo 4x4, a força do motor é levada até as 4 rodas, tanto tração dianteira quanto tração traseira. E essa imagem, ela é para a gente mostrar uma pecinha de segurança nos veículos de tração traseira. Aqui, por exemplo, eu tenho motor, caixa de marcha, e da caixa de marcha eu tenho aqui esse eixo redondo que liga até o eixo diferencial. No meio do caminho, eu tenho aqui uma chapinha de ferro que é chamada de cinto de segurança para a árvore de transmissão. O que é o cinto de segurança para a árvore de transmissão? É uma chapa de ferro que, caso essa árvore de transmissão ou eixo cardan caia, ele não bate no chão, ele fica seguro e não deixa essa peça cair, porque se essa peça cair, ela causa um acidente muito grave. Por isso que é obrigatório cinto de segurança para a árvore de transmissão nos veículos de tração traseira. Aqui eu tenho o sistema de transmissão, motor, volante do motor. O volante do motor, ele está aqui do ladinho, dá até para ver aqui, ó, do lado do motor. É embreagem, e quando se pisa na embreagem, a força do motor ela é cortada. Pisou na embreagem, a força do motor ela é cortada, então, ou desacoplada, não se leva a força do motor até as rodas. Soltei a embreagem, a força do motor é levada até as rodas através da caixa de marcha. Da caixa de marcha até
o eixo de transmissão até o diferencial e do diferencial até a semiárvore ou semi-eixos. Aqui nós temos o exemplo do veículo que é a tração dianteira. Então nós temos o motor, a embreagem, caixa de marcha e semiárvore ou semi-eixo. Tem um aqui que é mais fácil da gente conseguir. Aí, ó, essa engrenagem redonda é o volante do motor. Quando eu piso na embreagem, a força do motor ela é cortada da embreagem. Então a embreagem para e o volante do motor continua girando. Quando eu solto a embreagem, essa força do motor ela é ligada de novo e a força é levada até as rodas do veículo começa a entrar em movimento. A famosa meia embreagem é quando você pisa na embreagem o suficiente para ter um atrito para o veículo ficar parado, mas não é suficiente para o veículo movimentar. A caixa de marcha, por sua vez, é um conjunto de engrenagens que elas vão alternando para aumentar e diminuir a força do motor que é levado até as rodas. Do lado da caixa de marcha, nós temos uma peça chamada de diferencial. Esse diferencial faz com que as rodas girem com velocidades diferentes. E do diferencial, nós temos o semiárvore ou semi-eixo que leva a força até as rodas através das chamadas juntas homocinéticas. Quais os cuidados que nós temos que ter com o sistema de transmissão? Primeiro, conduzir o veículo sem apoiar o pé na embreagem. Quando eu apoio o pé na embreagem, além de ser um automatismo incorreto, eu estou diminuindo pela metade a vida útil. Trocar de marchas no tempo certo. A gente troca de marchas no veículo por velocidade, por rotação do motor ou por tempo. Pisar na embreagem totalmente na hora de trocar de marcha ou quando for parar o veículo. Verificar se há vazamentos na caixa de marcha e evitar fazer o veículo pegar no tranco. Eu não posso, nos veículos de hoje, fazer ele pegar no tranco por causa dos componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos que os veículos têm podem fazer com que, ao pegar no tranco, danifique esses componentes eletrônicos. E sem contar que o tranco no motor, o motor hoje não foi fabricado para receber esses trancos, como acontecia antigamente. Entendido?